Olá pessoal, mais um vídeo hoje no canal. Sou Lira Helena Littke, psicanalista, e a gente vai falar hoje, responder 3 perguntas de mães que me foram feitas. O que eu achava de determinado assunto que acontece demais na casa delas, e não só na casa delas, como na casa de outras mães também. Na minha casa aconteceu e acontece normalmente na vida das pessoas, e muitas vezes a gente não sabe lidar com isso, né? O que acontece? A gente só se constitui mãe a partir do filho. A gente vai aprendendo a lidar com aquilo ali no momento que surge. E também, na minha opinião, aprendendo, né? Procurando conhecer o assunto, procurando ler, saber sobre o assunto, o que melhor, o que mais indicado para uma educação do seu filho, para minimamente fazer uma educação mais adequada e menos danosa para o futuro e para a estrutura e para o desenvolvimento psicológico dessa criança, né? Então, por isso que é tão importante o conhecimento. Inclusive, o objetivo aqui no meu canal é passar esse conhecimento que eu aprendi a duras penas, vivendo como mãe e também como psicanalista depois, que eu já estudo há vários anos isso, e principalmente eu acho que tem que estudar criança para você entender o adulto, apesar de eu não fazer atendimento clínico de criança em psicanálise. Mas eu trabalho com adulto, e no adulto você vê aquela criança que um dia ela foi e que ela tá ali com uma queixa que na verdade está relacionada com a infância dela. Bom, a primeira pergunta foi o seguinte: num caso de luto na família, morte de um ente querido, avós, tios, pessoas bem chegadas, até pai, mãe, né? Pode acontecer. Ou um divórcio. Eu te vejo 2 perguntas aí. Em todas 2 existe a perda. Vai existir a perda para aquela criança. Devo contar ou não devo contar a verdade ao meu filho? Bom, gente, olha só. Primeira coisa, a questão da morte. A morte tem que ser contada assim. A morte faz parte da vida. Vida e morte, a vida não é entendida para o ser humano sem a morte, né? E existe vida e existe morte. Então tem que ser falada sobre isso com a criança. Ela vai ter que aprender sobre isso. E na idade que ela perguntar, que ela tiver condição de entender. Uma criança a partir dos 4 anos, ela já entende ali e já pode explicar a ela. Porque essa criança, ela vai ficar sem ver esse ente querido. Ela vai ficar um tempo sem ver essa pessoa, ela não vai entender o que está acontecendo. E ela pode manifestar isso de outras formas, inclusive com doenças do corpo. Eu já vi crianças expressar isso com alergias, com tosses repetidas, sem justificativa físicas, biológicas. Então, existe uma frase que diz: a criança é o sintoma da família. A família tem que falar. A criança tem que entender que ela não vai ver mais aquela pessoa. E que aquela pessoa foi embora, morreu, não vai existir mais. Falar a verdade. Eu tenho um caso interessante, né, que eu li sobre isso, que de um menino já adulto, né, ele contando ao profissional que ele levou, na época da infância dele, ele levou anos esperando a toda noite ele olhar para o céu para tentar ver a avó dele, que ele adorava e tinha falecido, e que os pais disseram que ela tinha ido para o céu. Então, olha a angústia dessa criança. Vamos analisar isso friamente. Olha a angústia dessa criança saber que ela pode ver a avó e ela não via nunca, porque ela ficava no céu, na varanda da casa dela, esperando essa avó, ver essa avó lá do céu. Então, é uma coisa que não deve falar essas coisas. Conta a verdade, gente. A verdade não vai ser tão doída para a criança a ponto dela não poder suportar. A criança não entende, não tem registro inconsciente da morte. Ela não sabe o que é a morte. Ela sabe que ela não vai ver mais a pessoa, apenas isso. Ela não vai ver mais. Aconteceu alguma coisa e mais tarde, quando ela tiver idade, ela vai entender melhor. Mas você vai explicar a proporção que a criança entender. For uma criança de 6, 7, 8 anos, 9, ela vai entender melhor, muito melhor. Mas eu estou falando da menor de 4 anos que ainda não entende, mas diz a verdade. Nada de virou estrelinha, ou foi para o céu, ou partiu, não vai voltar mais, nada disso. Porque ela pode até pensar que foi abandonada por essa avó, ou por esse avô, né? Por esse ente querido. Então, conta sempre a verdade, a melhor conduta é falar a verdade, até porque para a criança não perder a confiança desses pais, né? É muito importante ela confiar, continuar confiando nesses pais, porque são as pessoas que ela mais ama. A outra questão do divórcio. O divórcio também tem que ser falado, tem que ser explicado.
que o papai e a mamãe não vão morar mais juntos, mas que amam o filho do mesmo jeito. O amor por ela não tem a ver com o amor entre os dois. Deixar isso claro para a criança. Papai e mamãe não vão morar mais juntos, mas isso não tem a ver com você. Você vai estar com papai e mamãe do mesmo jeito, da mesma forma. Então você vai encontrar formas de você falar isso e ele vai ter que lidar com essa perda. Muitas vezes é difícil, mas a perda não faz parte da vida. Nós não estamos criando nossos filhos para a vida, então nós temos que tocar no assunto perda. Perdeu, gente. Você não pode manter um casamento ruim, frustrado, enquanto ser humano, enquanto adulto, porque não está dando certo, mas porque você não pode, você tem que proteger seu filho, o seu filho vai sofrer. Nossa, já vi muitos pais falarem isso. Meus filhos vão sofrer muito se eu me separar, mas eles vão sofrer mais se verem as brigas dentro de casa. Se verem dentro de casa o pai e a mãe não se entendendo mais, eles vão sofrer muito mais. Então, conta a verdade. É outra coisa, você tem que chamar e contar a verdade da melhor forma, mostrando, aliás, os dois devem contar até juntos, contar a verdade juntos, contar que vão divorciar, que vão separar, não se amam mais para continuar uma relação e que o filho não tem nada a ver com a história, para ele entender, não se sentir culpado, achando, será que eu fiz algo errado? Porque a criança muitas vezes na fantasia infantil acha que ela fez alguma coisa errada. Vamos nos lembrar que a criança está na época do imaginário, né? Ela é o centro da atenção da casa ali. Então ela acha que tudo é para ela, voltado para ela, por causa dela. Então ela pode achar que isso. Muitas crianças se sentem abandonados por esse pai. Meu pai me abandonou, saiu de casa. E às vezes não foi nada disso. O pai e a mãe continuam amando o filho do mesmo jeito. O problema foi a separação. Não deu mais certo enquanto casal, mas o filho para sempre. E mostrar para essa criança isso, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, ele vai sofrer, mas faz parte da vida. A vida é assim, e a gente está preparando o nosso filho para a vida. Quanto mais ele entender isso, melhor, mais resiliente ele vai ser futuramente. Mais resiliente ele vai ser para enfrentar as dificuldades do futuro. Quanto mais você passa a mão na cabeça do seu filho e protege das coisas, mais vulnerável ele fica para a vida adulta. Mais vulnerável será na vida adulta. Será uma pessoa com maior dificuldade ainda de enfrentar as situações e as crises da vida de adulto. Vejo muito adulto que não tem coragem de enfrentar as situações. Ele cai numa depressão profunda. Diante de qualquer perda, de qualquer decisão difícil que ele tem que tomar, ele se desequilibra. Ele não tem resiliência para enfrentar as coisas, porque foi a vida inteira protegido pela família. Protegido para não sofrer. Mas isso é pior. Porque aí vai sofrer mais ainda na vida adulta. E os pais também juntos vão sofrer porque vão ver o filho sofrendo. Então é um sofrimento só. Então, falem sempre a verdade. De forma clara, definitiva, vejam o melhor momento, vejam a forma de falar juntos, no caso do divórcio, acho que tem que falar os dois, conversar os dois, chamar e falar, explicar à criança a proporção que ela possa entender, responder as perguntas normalmente. Tá, gente? Uma outra pergunta, né, que é a segunda pergunta que me fizeram foi o seguinte: crianças que dormem na cama com os pais, que insistem em dormir, já tem lá pela idade de 6, meu filho tem idade de 6 anos, 7, ela vai para 7 e ainda dorme com os pais. O que eu dorme na cama com a gente, né, até tarde. O que eu faço? Não vai deixar mais, gente. Não é para deixar. A criança está prolongando o quê? Aquele período que eu já falei para vocês, que existe uma simbiose, que existe aquela relação pai, mãe, filho, que existe a alienação que é constitucional até certa idade. Depois dali, tem que haver separação. É alienação para se constituir enquanto ser humano, enquanto ser desejante, enquanto sujeito da fala, da linguagem. Depois tem que haver, a criança tem que começar a entender que vai se separar desses pais, que ela vai ter o desejo dela e que os pais vão ter o desejo deles. E o desejo do papai e da mamãe é dormirem juntos, sozinhos, um quarto de casal. A vida de casal não pode parar porque tem um filho, gente. Isso aí é muito importante. Por isso que os casais se desencontram na vida depois que têm filhos. Eu vejo muita reclamação sobre isso, muita queixa. Pessoas que chegam falando, depois que eu tive filho, meu casamento desandou. Tanto o homem, é uma queixa do homem e da mulher. O homem, por um lado, porque o filho, ele perdeu aquele lugar que ele tinha ali pelo filho,
e ele não consegue entender e lidar com aquilo muitas vezes. Outro porque a mulher também vai se dedicar ao filho lá, o relacionamento. Outro porque vai ter que dividir. O pai vai ter que entender. Então, a melhor conduta nesse caso é continuar mantendo o casal. O casal, pelo menos momento de privacidade no quarto à noite, é preciso ter. Filho não tem que ficar no quarto. Já que a criança chegou a 7, 8 anos, está no quarto dos pais ainda, demorou para fazer esse corte e para ele se acostumar a dormir na cama dele. É prejudicial, vai criar uma criança o quê? Alienada ainda, ela vai crescer, mas ela vai estar alienada aos pais. Ela não fez o processo de separação. É outra criança que vai sofrer na fase adulta. Vai ter dificuldade de lidar com as dificuldades da vida, com as perdas que existem e que a vida tem perdas, né? Existem perdas na vida. Então, ela vai ter que se acostumar com isso. E ela vai ser difícil para ela se ela não conseguiu fazer essa separação. Ela é aquele excesso de proteção dos pais com o filho. Excesso de proteção nunca faz bem, gente. Excesso de proteção, você estraga a criança tem que crescer, tem que evoluir de acordo com a idade dela. Ela vai crescendo fisicamente e emocionalmente. Ela cresce fisicamente na questão motor e tudo mais, e ela tem que crescer também psiquicamente, no seu emocional, para poder lidar melhor com as questões da vida, com as dificuldades e tudo mais. Essa criança ainda está alienada aos pais, ainda está no processo de alienação, não foi pro processo de separação. Ela não se separou desses pais. E muitas vezes chega na adolescência, ela vai querer se separar, ela começa a ficar revoltada, chateada, aborrecida dentro de casa, não fala com ninguém. É aquela criança que vive trancada porque ela se sente diferente do amiguinho, do coleguinha que consegue as coisas, fazer as coisas e ela não. Então, se atentem para isso, reflitam. É para isso que a gente está aqui. Para tentar, pelo menos, esclarecer, né? A nível consciente. Porque a gente sabe que muitas vezes isso aí é da família. Família que acolhe aquela criança na cama. Família que quer o filho na cama ali no meio do casal. Muitas vezes para atrapalhar, né? Para tirar o foco do casamento que a pessoa não quer olhar. Seja, tô falando casamento, tô falando da união do casal, né? Aquele relacionamento que não vai bem. Muitas vezes a criança está ali só para tapar o buraco do casal. Do casal que não vai bem no relacionamento e que a criança está ali tamponando esse mal-estar que existe na casa ali, né? E ela quer ficar e os pais também querem que fique porque é bom por ambos os lados. E isso é prejudicial para a criança, muito, muito, muito para a criança, porque amanhã ela vai sofrer na vida. A outra pergunta é a criança que não consegue lidar que numa competição ela não aceita perder. Por que a criança não aceita perder? Porque ela continua sua majestade bebê. Tudo é para ela, por ela continua no narcisismo primário, embora ela seja maior. Às vezes uma criança de 4, 5, 6 anos que tem que entender que existe perda, que competição ganha-se e perde-se. O pai tem que estar sempre, e a mãe também, explicando para o filho. Ele não tem que ganhar todas, o importante é competir. Também continua na fase do sua majestade o bebê. Se achando que tudo é para ele, que para ele é tudo, para o outro, nada. Por isso que ele quer ganhar sempre. Isso mostra, mais uma vez, a questão da simbiose, a questão da alienação a essa família que não se desvinculou ainda, que não entrou no processo ainda de separação. E isso é necessário, gente, é constituinte para o ser humano fazer o processo de separação dos pais. E não ficar alienado toda a vida aos pais, porque isso é só prejudicial. Eu respondi hoje 3 perguntas, do melhor, tudo que eu pude, pelo menos lembrar aqui de falar sobre isso, eu coloquei aqui. Mas estou aqui para responder perguntas de vocês, a gente sempre vai deixar um vídeo para responder perguntas, dúvidas dos pais, que sempre acontecem. E que é bom a gente estar falando sobre isso, porque esclarecendo eu vou esclarecer muita gente, né? No próximo vídeo eu vou fazer um outro com outras perguntas também, que já estão até anotadas aqui, que eu já recebi. Se você gostou, se identificou com esse vídeo, deixe sua curtida, deixe seu like, comente, compartilhe, deixe a sua questão, porque vai servir para mim para responder e também para ser tema de outros vídeos, tá bom? E se inscrevam no canal, claro, que eu preciso de audiência, eu preciso de estar junto com vocês, eu preciso que vocês se inscrevam para eu poder fazer mais vídeos e tudo mais. Tá bom, gente? Um grande abraço e até o próximo vídeo.